estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, sempre temas importantes, temas que realmente a pessoa assistindo pode fazer diferença na vida deles. Não sei se vocês estão acompanhando pela mídia, mas atualmente nós estamos na Semana Mundial da Amamentação, ou seja, na 25ª Semana Mundial da Amamentação. E é um tema tão importante que a gente não poderia deixar passar em branco. E para falar desse tema relacionado à pediatria, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Antônio Fernando Correia Dias. Dr. Fernando, como é conhecido, né, aqui na nossa cidade, é pediatra já há um bom tempinho aqui, acredito que conhecido de todos os nossos telespectadores, e realmente estava um pouco em falta aqui com a gente. Verdade. Porque é um bom tempinho que ele não vem aqui prestar, né, os importantes esclarecimentos que ele sempre presta quando vem a todos os nossos telespectadores. Então, já vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado e já deixar o convite, né, gente? Para que ele não demore tanto para vir como dessa vez. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Obrigado você, Eliana. Estava com saudade de vir aqui, viu? E é sempre um prazer vir aqui, conversar com você, tentar esclarecer aí de um assunto tão importante como a amamentação. Gente, ó, eu tenho certeza que muitas crianças que estão em casa assistindo, muitos pais vão falar, olha, é o Dr. Fernando que está, é o Dr. Fernando, pediatra mesmo. E vocês que estão em casa vão poder ligar, vão poder participar e falar não só sobre amamentação, né, mas tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à pediatria. O nosso telefone, o 36564147 e o nosso WhatsApp, olha lá, 995476879 está à disposição de vocês. Então vocês podem ligar, participar, ou seja, aprender, né, um pouco mais. E muita gente deve estar falando, mas pediatra, eu não tenho criança. Mas sei lá, né, um dia você pode ser pai, avô, você pode ajudar uma vizinha que está com alguma dúvida. Então tenho certeza que assistir o programa Saúde é só aprender e melhorar de vida. Mas vamos lá, Fernando, vamos falar desse importante tema, né? Que é a Semana Mundial, né, de Incentivo à Amamentação Materna. Eu gostaria de perguntar para você, em relação a essa amamentação infantil, por que assim, foi criada essa semana? Qual é o intuito? Assim, é algum alerta que as autoridades querem deixar em relação à saúde pública? Sem dúvida. E você falou muito bem. A intenção de criar a Semana Mundial da Amamentação pela Organização Mundial de Saúde é envolver todo mundo, não só quem está amamentando. Principalmente as pessoas que estão, e quando acabou de nascer um nenê, sempre tem alguém ajudando, sempre tem uma avó, sempre tem alguém dando uma ajuda, um palpite. Então ela foi criada com esse intuito de, até o primeiro mote deles era a amamentação é a responsabilidade de todos. Não é? Por que isso? Sempre que eu vou falar de amamentação, eu começo falando da importância social dela. É um dado muito interessante entre muitos que a gente vai falar aqui hoje. Quando a gente fala em mortalidade infantil, então se você vai fazer um projeto de saúde para uma região muito carente e você quer diminuir a mortalidade infantil, você tem que atuar em vários aspectos, não é verdade? Você tem que melhorar a renda da população, então dar emprego, dar escola, investir muito em educação, na saúde, né? Então, saneamento básico, ou seja, uma rede enorme para você melhorar a mortalidade infantil, que é um dos índices mais importantes para desenvolvimento, para quando você vai avaliar um país, uma região, uma cidade. E existe um único fator que sozinho muda a mortalidade infantil. Então, se qualquer pessoa, um gestor de saúde, um médico ou uma pessoa que queira fazer uma boa ação e vai para uma região muito pobre, sem assistência nenhuma, ele vai ter que fazer um monte de coisa, certo? Mas se ele fizer só uma, ele sozinho muda a mortalidade infantil, que é aleitamento materno exclusivo até 6 meses.
Então, diante dessa importância do aleitamento materno, é que a Organização Mundial de Saúde fez a Semana Mundial, então no mundo inteiro está se falando sobre a amamentação, fazendo isso aqui, discutindo e colocando a importância. E para envolver todo mundo, porque existem muitos mitos com a amamentação. E mais do que isso, outra coisa que eu sempre falo quando eu vou falar sobre a amamentação é o seguinte, essa importância, que nós vamos falar bastante aqui, mas a gente perdeu, a gente que eu falo é o mundo inteiro, tá certo? Perdeu a cultura da amamentação. O que é isso? Antes da década de 70, não existia um leite modificado, indicado, que iria substituir, a gente chama de leite artificial, não é? Então o que acontecia? A nossa tataravó ensinava para a nossa bisavó, de mãe para filha, se ensinava como se amamentava. E não se tinha outra opção a não ser dar o leite materno para o seu filho. Então, a partir da década de 70, quando, com tudo o que aconteceu no mundo, né, as mulheres também trabalhando mais, ou enfim, tudo isso que aconteceu, a gente perdeu esse aspecto cultural de ensinar, que era uma coisa natural, ninguém precisava ensinar uma mãe a amamentar. A mãe dela ensinava. Tinha até umas fotos, né, que parece a mãe amamentando e uma senhora do lado. Mas o problema é que hoje, as avós de hoje, ou seja, as avós que hoje tiveram seus filhos na década de 70, de 80, que são hoje os pais que estão tendo, né, os filhos agora, não amamentaram seus filhos. Ou, logo que começavam a amamentar, existia até uma indicação médica e tudo de complementar, né? Começou-se a resgatar isso na década de 80. Foi quando, final da década de 80, começo da década de 90, que começou-se a investir maciçamente em termos de divulgação, informações e tudo mais, que foi onde saiu a Semana Mundial da Amamentação. Mas tem muita mulher ainda, o Fernando, que fala, eu até tentei amamentar, mas meu leite é fraco. Existe isso de leite fraco? Então, existe um monte de coisa, né, Eliana? Assim, na verdade, para chegar nisso, a gente tentar saber por que a mãe chegou à conclusão que o leite dela é fraco, ou que ela não conseguiu amamentar. Então, eu gostaria de discutir aqui com você e jogar para as pessoas pensarem, e como você bem abriu o programa, não é um programa só para as mães que estão amamentando, tá certo? É para todo mundo que está do lado de pessoas que possam vir a amamentar, ou estão amamentando, ou estão grávidas, né? Então, o que acontece? Tem um monte de coisa, e acontece muito isso. A mãe, na maioria das vezes, quer amamentar. Na maioria absoluta das vezes. E essa mãe que não consegue amamentar, acaba não amamentando por medo, por insegurança, por achar que o leite é fraco, ou porque vai achar que não vai conseguir amamentar. Então, a gente tem que pensar assim, se essa mulher foi capaz de ter uma gravidez normal, gerar uma criança saudável, por que ela não vai dar leite? Entendeu? Do ponto de vista a gente fala fisiológico, né? Ou seja, de produzir leite, é muito mais complexo você gerar uma criança dentro de você do que produzir leite. Então a gente tem estudado muito isso. Por que as mães estão amamentando menos? E estão amamentando menos? Levantei agora, por causa da Semana Mundial de Saúde, né? Tem saído muita coisa. E olha que dado interessante. Em países onde a renda é melhor, em países mais desenvolvidos, a amamentação está caindo cada vez mais. Então, onde tem poder de renda, ou melhor, as mulheres estão amamentando menos. E nas regiões mais pobres do mundo, entendeu? Países mais pobres, elas amamentam mais. Talvez até porque não tem a opção. Não tem dinheiro para comprar leite. O que é também, ótimo, né? porque esse leite é de graça e é o melhor. Quando o leite da latinha tenta melhorar e tenta no mercado fazer o melhor, ele imita o leite materno. Entendeu? E você tem ele em casa, de graça, pronto. Já vem esterilizado, já vem tudo prontinho. Certinho, na temperatura certa. Na temperatura certa, né? tudo certo. Então, por exemplo, o que acontece? Primeira coisa é isso que eu levantei, que é a cultura da amamentação. Você tem uma mãe que acabou de ter uma criança, geralmente, primeiro filho, está preocupada e está sendo cobrada, o leite desceu, o leite não desceu, já mamou, já não mamou, era o que mais pergunta. E o que ela mais escuta é, ele está com fome. Nenê chorou, para todo mundo. Seu leite está ruim, né? Seu leite está ruim e não está sustentando. Né? Uma coisa que eu queria levantar também, antes da gente entrar nesses aspectos, aí, por que o leite fraco ou não, mais um dado. Então a gente perdeu essa coisa da cultura, eu quero insistir nisso, da sequência, nós temos que resgatar isso, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Não é?
Um movimento que está acontecendo muito no Brasil. O Brasil é o campeão, infelizmente, de cesáreas no mundo. É o país que mais faz cesáreas no mundo, tá certo? Para você ter dados, a Organização Mundial de Saúde recomenda que até 15% dos partos sejam por cesarianas, né? E é uma cirurgia maravilhosa, necessária, que salva vidas, né? Mas o que a gente tem hoje é um abuso da cesárea, principalmente da cesárea eletiva. O que é cesárea eletiva? É cesárea marcada, não é? Saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, há coisa de 2 meses atrás, que não é permitido cesárea marcada antes de 39 semanas, certo? Mas o Brasil é o campeão mundial de cesarianas. Nós fazemos, no geral, em torno de 43% dos partos no Brasil são por cesariana. O triplo, né? O triplo do que seria o indicado. E um dado mais importante ainda, na rede particular, entendeu? De convênios, sem ser na rede SUS, em torno de 80% dos partos são por cesariana. E o que acontece? Aí, por que nós vamos chegar na amamentação? Porque é fundamental que a mulher, aqui, e isso que fique claro, hoje em dia já é uma discussão muito correta, muito ética. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apoia essa discussão, onde a mãe tem o direito de decidir, junto com o seu obstetra, qual o tipo de parto que ela quer, certo? Então, isso é uma discussão ética, importante, mas o que a gente coloca, quando eu falo a gente, eu falo nós, pediatras, e em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que é fundamental, mesmo que essa mulher, junto com o seu obstetra, por tais e tais motivos, decida por cesariana, isso é muito importante, eu queria muito chamar a atenção disso, que ela entre em trabalho de parto. O trabalho de parto é fundamental para a mãe, para o nenê e para a amamentação. Que nós vamos falar o programa inteiro aqui que muda a vida dessa criança. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses, muda sozinho a mortalidade infantil. É a única fase na vida do ser humano que um único alimento supre todas as necessidades dele, tá certo? Não só nutricionais, né? Então, é de suma importância isso. Isso muda comportamento no mundo inteiro. Dados para a gente pensar. Eu acho que números é bom para a gente pensar, tá certo? Então essa dica, mesmo que fosse cesariana, não chega lá pronta na maternidade, com a bolsinha pronta, tudo certinho, espera o trabalho de parto. Não estou dizendo indicação médica. Indicação médica de obstetra é indicação médica. Vai fazer o parto naquela hora, porque ele tem os critérios médicos dele, tá certo? Mas não é o que a gente vê, estou falando no comum. Precisa entrar no trabalho de parto. Por quê? O trabalho de parto vai fazer essa criança nascer melhor, tá certo? E quando o útero está contraindo nas contrações, mesmo que vá ser por cesariana, ela estimula a liberação de alguns hormônios que vão produzir a descida do leite. Porque toda mulher que nasceu hoje, lá, que deu à luz hoje ou amanhã na maternidade, o leite vai descer depois de 3 a 5 dias. É a pojadura. Então essa história do leite fraco, já mamou, não mamou, é uma aguinha, são questionamentos que não deveriam existir, entendeu? Porque vai acontecer do 3º ao 5º. Mas se for por uma cesárea marcada, vai descer no 7º. E a criança vai ficar 7 dias? Então, e como é que fica o pediatra nessa história? Entendeu? Então, a importância a mãe vai ficar ansiosa, quem está em volta dela não tem uma experiência positiva com a amamentação, porque a avó não amamentou, tá certo? E o que a gente vê é, dia a dia, a gente amamentando menos as nossas crianças. Isso vai ter uma repercussão, e já está tendo, com doenças infecciosas, com doenças alérgicas, com intolerâncias alimentares. Então, para a gente começar aqui e chamar atenção, antes da gente falar da técnica, de como vai amamentar, ou se o leite é fraco ou não, é isso. Lembrar da importância que ele sozinho muda a mortalidade infantil. Sozinho, em qualquer lugar que você for no planeta, sem condições nenhuma, ele diminui a mortalidade. O risco de uma criança que não foi amamentada, comparada com uma criança que foi amamentada exclusivamente até 6 meses, o risco de morte, 4 vezes mais. E de ele morrer por doenças infecciosas, 8 vezes mais. Então, assim, é de suma importância esse assunto. Então, para a gente começar isso no planejamento e começar, porque vai levar lá, para você chegar no leite fraco, que não existe. Pronto, posso responder, né? Mas, salientar isso, sabe, Eliana? É por isso que a semana existe.
para chamar a atenção de toda a população. Da importância de se amamentar. Gente, ó, vocês que estão em casa nos assistindo e quiserem participar do nosso programa, ligue pra gente. Nosso telefone 3656-4147 e o nosso WhatsApp, lá, ó, 99547-6879 está à disposição de vocês. Doutor, então não existe leite fraco. Vamos partir desse princípio. Vamos. Mas a mãe fez uma cesárea. O leite não desceu. Certo. Certo? E a criança está lá com fome. Na verdade, não é assim, o leite não desceu, tem o colostro, entendeu? E ela vai amamentar. A cesárea vai descer o leite, mas vai demorar mais tempo. Para lembrar essa história do leite fraco, é importante isso também. Porque, às vezes, as pessoas têm um conceito assim, ela é magrinha, ou o peito dela é pequeno. Isso não existe, isso não tem correlação com a qualidade do leite. O leite é sempre bom, tá certo? A importância da mãe logo no primeiro, segundo dia do nascimento, é saber que o leite vai demorar e que esse colostro é suficiente para a criança. Ela não vai passar fome. Tanto é que ela vai sair da maternidade com um peso menor do que ela nasceu. Isso não quer dizer que ela emagreceu, que ela sofreu, que ela perdeu peso, mas ela não passou fome. Entendeu? Então, ela tem que usar porque o colostro é muito rico e fundamental para ele tomar nos primeiros dias. Né? O Duro que chega em casa, já tem esperando um chazinho de erva já doce, tem uma madeira lá, a mamadeirinha já está toda colorida, lá pronta, as chupetas. A mamadeira faz parte do chá de bebê. Isso é um absurdo. Né? Não deveria. Né? Olha, mas vamos já lá. respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Gente, vocês que não ligaram ainda, dá tempo, vão ligar, vamos participar junto ao nosso programa. Vamos lá. A Rita Helena, aqui da Santa Clara, ela diz o seguinte: estou muito alegre de ver o doutor Fernando no programa Saúde. Como a senhora disse, faz um tempinho que ele não participava. Ele foi o pediatra da minha filha. Tenho muitas saudades de quando levava ela no consultório para consultar. Sempre atencioso e carinhoso. Doutor Fernando, o senhor está sempre em minhas orações. Parabéns à doutora Eliana pelo programa e parabéns pela escolha do convidado. Então, muito obrigado, dona Rita. Obrigado, Rita. Eu demorei mesmo, mas agora eu vou vir mais vezes. Né? A Olívia, da São Domingos, ela tem uma criança de 4 meses. 4 meses. Ela diz o seguinte: toda vez que meu filho mama, ele tem diarreia. Eu não conseguia amamentá-lo. Atualmente, ele toma o leite NAN. Será que esse leite está muito forte, doutor? Eu marquei até uma consulta para a semana que vem, pediatra, mas estou muito apreensiva. Um abraço para o doutor Fernando, para a doutora Eliana. Um abraço, viu, Olívia? Bom, Olívia, obrigado pela pergunta, mas é difícil de responder assim, só com esse dado, né? Precisaria saber quando que foi introduzido o NAN pela primeira vez, há quanto tempo ele ficou em aleitamento materno exclusivo, se a diarreia começou depois da introdução do NAN, porque uma das coisas que você levantou, e é muito importante essa sua pergunta, é que quanto mais cedo você introduz um leite artificial, e é outra coisa que às vezes as pessoas também me perguntam e ficam surpresas no consultório quando a gente fala, é que o NAN, como os leites indicados para as crianças que não conseguem amamentar, é feito da proteína do leite de vaca. Então, às vezes as pessoas não sabem, é leite de vaca que você está dando para o seu filho, um leite modificado, indicado para a faixa etária, precisa só ver, você deve estar dando o NAN 1, né, que é até 6 meses, depois você tem o NAN 2, o NAN 3, então tem o leite adequado para cada idade. Mas ele pode sim estar desenvolvendo uma intolerância à lactose, que é a proteína do leite de vaca, então pode ser sim. Agora, leite de vaca, nem pensar, né, Nem doutor? pensar. Leite integral de vaca, que é o leite de saquinho, o leite de caixinha, leite de retiro, só depois de 1 ano. Nem pensar. É muito prejudicial ao seu filho mesmo. Isso é uma boa pergunta, viu, Eliana? Porque às vezes esses leites modificados podem dar um pouco de mais cólica, ou pode as fezes ficarem mais ressecadas, o neném fica com dificuldade para evacuar. Aí a mãe, desesperada, dá um leite integral, melhora o cocô, mas piora muitas outras coisas. Não pode. O João Carlos da Mocoquinha diz o seguinte: doutor, eu sou separado. Os filhos ficaram comigo e eu tenho muita dificuldade em cuidar do meu filho que tem 3 anos. 3 anos. Né? Se eu dou leite quente, ele tem diarreia. Se eu dou frio, ele não tem jeito.
né? Porque não gosta. O que eu devo fazer, assim, para... Ele não vai conseguir amamentar, né? Com 3 João anos Carlos, é muito importante o leite ainda para criança, doutor? Ainda é, mas tem crianças que são intolerantes. Né? Então, às vezes, a criança não gosta do leite. Quando a criança fala que não gosta do leite, porque às vezes ele tem uma intolerância ao leite. Ele toma, ele sente um desconforto, a barriga dói, pode prender o intestino ou soltar. Então, é mais uma coisa que pode ser intolerante. E precisaria saber também se foi amamentado ou não. Né? Mas, às vezes, João, é melhor acompanhar com o seu pediatra e evitar mesmo o leite. Existem alimentos que podem substituir o leite e tudo. A criança pode viver perfeitamente sem a lactose, que é a proteína. Às vezes dá um iogurte, Sim, queijo, os derivados do leite, né? às vezes ele não sente bem. Porque uma coisa é alergia, né, Eliana? Aí não pode de jeito nenhum. Outra coisa é ele ser intolerante. Isso dele não gostar, tomar e não cair bem e tudo, né? Então, pode queijos, iogurtes ou produtos, se for mesmo, sem a lactose. Ó, a Regina de Arceburgo ligou, ó, liguei só para mandar um beijão pro Dr. Fernando, que foi meu anjo da guarda. Muito obrigada, Dr. Fernando. Um abraço, Regina. Ó, uma pessoa ligou aqui, mandou um WhatsApp, quer dizer, ó, gente, quando mandar um WhatsApp, não esqueçam de deixar o nome de vocês no fim da pergunta, porque como a gente não tem assim o contato, né? Então muitas vezes fica como um amigo anônimo nosso. Se você já trabalhou na UTI, no CAISM, Não. então acho que não é esse doutor não, viu, Não. Tainá? Ela está perguntando, que ela está achando que você Não. já foi... O caso é na Unicamp, não é? eu Não, acho que... em Campinas não. Outra pessoa que mandou, a Kátia. Doutor, eu até tentei amamentar, mas o leite dela empedrou, né? Então, tem muitas dificuldades aí na amamentação. É uma coisa boa para a gente tomar e falar um pouco. Porque quem escuta assim, a gente falando da importância, e eu poderia ficar aqui a noite inteira falando das importâncias do leite materno, e acredito que muitos sabem dessa importância e tudo mais. Agora, amamentar não é fácil, não é? Precisa de uma técnica adequada, precisa que o nenê pegue a mama adequadamente. Às vezes, essa coisa de empedrar o peito, você produziu muito leite, né? E o nenê não deu conta de esvaziar a mama, ou ele não estava com uma pega adequada, ele machucou o seu bico do peito. Quando o nenê pega a mama e não pega adequadamente, ele machuca a mama, ele estala bastante a boquinha e ele não consegue ordenhar. Então a mãe fala, mas ele suga o dia inteiro, ele mama bem e tal, mas se ele não tiver uma pega boa, ele não consegue ordenhar a mama, ou seja, ele não consegue tirar o leite do seu peito. Aí empedra, dói, tem mãe que tem infecção e às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de amamentar por isso mesmo. Às vezes tem que fazer uma massagem, entrar embaixo do chuveiro, tem todos, né? Tem. Às vezes o que a gente pede é para tentar quebrar essa pedra, né? Porque o leite empedrou mesmo. Então empedrou, está sólido, ele não vai sair dali, então você precisa quebrar primeiro. Então às vezes no banho você colocar uma compressa morna, não pode colocar muito também, porque senão dilata muito, produz mais ainda, né? Teve um tempo atrás a gente pedia para colocar gelo, mas aí também fecha muito e pedra mais, então é difícil. A melhor maneira de melhorar a mama é o neném mamando, ordenhando bem. E uma dica, principalmente nos primeiros dias, porque a mama ela é como se fosse uma laranja, vamos dizer, em gomos, né? E o neném mamando só naquela posição tradicional, ele vai mamar só ele vai esvaziar um lado da mama, alguns segmentos. Então você usar como bola de futebol americano, jogar a criança com as pernas para trás e a cabeça aqui, ele roda na sua mama e ele consegue esvaziar a mama toda. Não precisa fazer isso sempre, só nas primeiras semanas. Porque depois, como tudo no nosso corpo, ele vai produzir onde você estimula. Então as glândulas mamárias vão produzir mais naquele lado onde o nenê está mamando mais. Então, às vezes, uma dica é essa, além de tentar ordenhar, esvaziar a mama, mas não é fácil, viu, Eliana? Muitas mães não conseguem tirar o leite da mama. E outra coisa, assim, é importante que o ambiente da amamentação seja tranquilo, Sem né, dúvida, doutor? sem Sabe, esse negócio de um ficar conversando, televisão ligar, é um momento, assim, da mãe com a criança, Porque né? é isso, a gente falou aqui da importância do nenê ordenhar, que esse estímulo da criança pegando bem o peito da mãe vai mandar uma mensagem para o cérebro que vai fazer a descida do leite, não é? E se a mãe está estressada, ou muita gente, ou ela está pouco à vontade, ela não consegue relaxar e ocorrer a descida do leite. Então isso que a Eliana falou é fundamental, sempre tentar um ambiente mais calmo, um ambiente só seu e do nenê, né? Que é um momento muito da mãe e do nenê, né?
Outra pessoa que mandou um WhatsApp para a gente foi o nosso amigo Dr. Paulo Cruz, Dr. Paulo. que está nos assistindo, nosso presidente, né? Opa. Da Unimed, né? Então ele disse que gostaria de parabenizar o programa da Eliana pela qualidade das entrevistas e mandar um abraço apertado para o Antônio Fernando, que é o pediatra dos meus filhos. Uma pessoa ponderada que admiro muito. Parabéns. Um Obrigado, abraço. Paulo. Esse é outro que deve muito aqui, a presença aqui, tá? Tá. Mas não foi por falta de convite, não, viu? Nós estamos esperando a presença dele aqui ainda, hein? Obrigado, Paulo. Saudade dos meninos, né? Faz tempo que eu não vejo os filhos dele. Estão tudo grande, já estou ficando velha, Eliana. Meus pacientes estão tudo grandes. E é tão bom, assim, eu faço a gente cuida dos filhos, do colega. É uma sinal delícia. que a gente é valorizado, né? Porque o médico escolhendo você como médico, ele é um reconhecimento. E eu tenho um grande prazer, sou médico de vários filhos de colegas, isso me dá um grande prazer. Né? Então, um abraço para o Paulo e obrigado pela ligação, viu? Boa noite, doutor Fernando. Meu filho vai fazer 6 meses e desde que nasceu chupa chupeta. Gostaria de saber se é prejudicial, se devo tirar. Meu nome é Franciele Souza. O que você acha da chupeta? Bom, Franciele, é isso. Não sou eu que acho, né? A chupeta, se puder evitar, é melhor. Depende também do tempo que ele passa sugando a chupeta. O que a gente sempre fala da chupeta é o seguinte, se ela puder ser evitada nas primeiras semanas, é importante. Porque senão a criança faz a confusão do bico. Nós estamos treinando, lutando para que ela pegue bem o peito, que ele, além de pegar corretamente, para ordenhar corretamente, como eu falei, para sua mama não empedrar, para o seu peito produzir bastante leite, né? Se você coloca uma chupeta e ele pega melhor a chupeta do que o seu peito, isso é uma das falhas. Mas para uma criança de 6 meses, às vezes a chupeta tem a função de acalmar a criança. Às vezes a criança só dorme com a chupeta e tudo mais. Então a dica é assim, se puder evitar, melhor. Se puder nunca dar, melhor. Se for dar e a criança acalmar e dormir, tentar na hora dela dormir tirar. O que é muito prejudicial da chupeta são as crianças mais velhas, que a gente vê crianças de 2, 3, 4, 5 anos andando de chupeta para todo lado. Aí realmente é muito prejudicial. Acho que com 6 meses, se usar só para dormir e ficar com pouco, não vai ser tão prejudicial assim. Acalma, mas quanto antes né? tirar, melhor. Acalma A mãe, acalma quem tem o filho pai, sabe. não adianta. Né? Só uma perguntinha que não quer calar. Você deu a chupeta pro seu? Olha, então, você quer que eu conte? Não? Eu tenho 3 filhos, né? E aprendi muito com eles, né? E, não, o meu primeiro filho, a gente sempre cobra mais do primeiro filho, né? Então, eu era um médico jovem, pouco tempo de formado, e ele chorou muito, sabe, Eliana? Você não deu a chupeta? Então, vou te contar. Os 3 foram amamentados, foram muito bem amamentados, e tinha esse conceito, que é como eu disse, não sou eu que acho, é um conceito que a chupeta faz mal, e ela deve ser evitada. Eu morava em São Paulo e já tinha passado um mês e ele chorava muito, né? Não estava dando conta do choro dele, né? Não era fome, né? Enfim, era um dia à noite e em São Paulo tinha uma farmácia na esquina embaixo, 24 horas, e ele chorando muito, era, sei lá, de madrugada. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar chupeta. E eu fui comprar chupeta, né? Me senti muito mal comprando a chupeta, parecia que eu estava assim... Fazendo tudo que você fala para os outros não fazer. E ele sugava tudo, chorava tudo, sugava para todo lado e não pegou a chupeta. Então, ele não chupou chupeta porque ele não quis. Meu segundo filho também não, chupou dedo até os 4 anos. Então, é bom falar que eu também passo por problemas como vocês, né? É lógico que uso a minha experiência, os meus conhecimentos, mas tem muita coisa que é difícil, né, Eliana? Só quem está lá no dia a dia. A minha terceira filha pegou chupeta, entendeu? Ela chupou chupeta, chupava só para dormir, foi isso que eu contei o caso. E era muito pouco, então não acho que atrapalhou. E quando, antes um pouco dela fazer 1 ano, ela chupava assim à noite, chupava um pouquinho e dormia muito rápido, tá certo? Com 1 ano eu falei, chega de chupeta.
tirei a chupeta e ela passou a dar um trabalhão para dormir. Mas depois ela aprendeu. Daí passa uma semana, 2, ela aprende. Sofre um pouquinho, mas... Mas eles nunca tomaram mamadeira. Isso é um orgulho que eu tenho, eles saíram direto do peito para o copo. Eu tenho um sonho, que não se venda mais mamadeira no mundo inteiro. Porque não precisa. Nós, no berçário, conseguimos dar leite para prematuros no copo. A criança tem capacidade motora de tomar no copo. Então, esse sonho eu tenho. Então, que todas as crianças sejam amamentadas exclusivamente até 6 meses. Só mais um número. Tem uma projeção da Organização Mundial de Saúde, se todas as crianças no mundo fossem amamentadas exclusivamente por leite materno, evitaríamos em torno de 800 mil mortes por ano de crianças menores de 5 anos. Então, é uma coisa absurda. Saem estudos toda hora, que já agora estudos longos de 20 anos, colocando... então, isso já está mais do que estabelecido. Doenças infecciosas, doenças alérgicas, mas obesidade, ele diminui a chance do adulto vir a ser obeso, diminui a chance do adulto ter diabetes tipo 2. A inteligência, sai trabalhos mostrando que tem mais resultado em mercado de trabalho, quem foi amamentado. Então, é isso mesmo. Você começa a ler leite materno, você começa a falar, nossa, será que é tudo isso? E os trabalhos mostram isso. Então, e aí é esse sonho, que as crianças saiam do peito e vão direto para o copo. Vai tomar suquinho no copo, vai tomar água no copo. Não é, doutor? Não vai afogar, não? Não vai afogar de jeito nenhum. Vai sujar bastante, vai cair bastante no chão. Mas ele aprende. A Fofa ligou pra gente, que está nos assistindo, dizendo que o programa é um tema muito importante, né? Principalmente para as mães novas, né? E o programa está imperdível. Um abraço para o doutor Fernando, para a doutora Eliane, e um grande abraço para a Fofa, que também está sempre participando do programa Saúde, né? Obrigado, Fofa. Um grande abraço para você. A Rosa Maria de Oliveira, de Arceburgo, doutor, gostaria de saber com quantos dias que cai o umbigo da criança? É uma boa pergunta. Geralmente, cai em torno de 7 a 14 dias o umbigo. Mas pode cair antes, alguns dias antes. E tem criança que às vezes demora, que tem um coto um pouco mais largo e pode demorar às vezes 20 dias, até um mês. Mas aí quando está passando de 15 dias é bom levar no médico para dar uma olhada. Você sabe que o meu filho, estamos falando só dos filhos aqui agora. Segundo a informação do pediatra, né, foi a criança que mais demorou para cair o umbigo. Quase 3 meses. 3 meses? Olha, caiu o umbigo. O meu recorde lá foram 40 dias. 3 meses foi algo assim, passava de mês e nada. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A Paula da Vila Carvalho diz que o filho dela tem 1 ano. E, doutor, ele tem caspa. Pode acontecer isso? Pode. Deve ser dermatite seborreica, né? Pode sim. Então, nada que se preocupe. Tem uns shampoos especiais. Pode ser alimentar pode ser também. Usado, né? Tem que ver. Mas pode sim. A dona Odete também, né? Que... ligou para falar que está com muitas saudades, né? Saudades do programa, de assistir aqui. A dona Odete vive viajando, mas não esquece da gente em toda quarta-feira. Um grande abraço, dona Odete. Outro WhatsApp que chegou para a gente foi o seguinte, doutor, após ter o primeiro filho e ter engordado muito, o obstetra tirou o uso de vitamina. Com 2 meses, o meu leite começou a diminuir muito, a ponto de eu perder todo o leite. Porque quando meu filho tinha 1 mês, eu tive anemia. Eu poderia ter tomado algum remédio, alguma coisa assim que aumente a produção do leite? Porque como eu era muito inexperiente, achei que não tinha solução e já passei para o leite INAM, né? Mas foi muito sofrido, porque meu filho não aceitou mamadeira, eu tinha que dar o leite de colher. O que uma mãe pode fazer numa situação dessa? A Cida do Jardim Santa Clara. Obrigada. Bom, Cida, isso pode acontecer, né? Não acredito e provavelmente não foi porque você parou de tomar vitamina. Não é a vitamina que vai fazer você dar leite, né? Pode ter acontecido outros fatores, como a anemia, a doença que você teve, você ter ficado mais fraca, e aí fica mais preocupada, o nenê chora mais, acaba não mamando tão bem e você diminui a produção de leite. Existem sim alguns remédios que ajudam
não a produzir leite, né, mas a estimular a descida do leite. Então aquela mulher que às vezes está demorando a descida do leite, existem alguns remédios que você pode dar para ajudar na descida do leite e melhorar a lactação. Mas com 2 meses ia ser difícil dar remédio assim para ela voltar a produzir leite. Né? Ó, e aquela pergunta que não quer calar? O que tem de mulher grávida, assim, que tá amamentando e fala assim, ó, toma cerveja preta. Vai ver que você nunca ouviu isso, né? Muita. Muita mulher, não é? Canjica, né? Canjica e cerveja preta, não é? Cerveja preta. Não tem fundamento. Não precisa. Nenhum alimento ou que você coma vai te produzir mais ou menos. É até uma pergunta importante, assim. Como a gente é muito perguntado, posso comer isso, posso comer aquilo, o que eu devo comer para produzir mais leite? Então, o que eu digo para as mulheres que estão amamentando é que ela tem que ter uma alimentação saudável e bem balanceada. E precisa comer bem, porque ela vai sentir fome. E mais do que fome, ela vai sentir sede. Então, se você quiser uma coisa que dá leite, é a água. Aqui, ó, tá aqui, ó. A mulher que amamenta precisa tomar muita água. Então a dica é, se está achando que o leite não está produzindo e tudo mais, você não tem que comer, não, isso da bebida e nem deve, né? O álcool passa pelo leite materno, a gente não recomenda que a mulher use bebida alcoólica durante a amamentação. As pessoas falam também, toma leite que dá leite. Não, às vezes até tomar muito leite pode dar até mais cólica no nenê, né? Tem crianças que fazem alergia ao leite de vaca em aleitamento materno exclusivo, porque a mãe toma muito leite. Então a dica para quem está amamentando é alimentação saudável, balanceada e água. Tem que amamentar numa poltrona assim, com um copo do lado e tomar água, mas muito mesmo. Então, gente, cerveja preta, não, nem pensar. Não. Canja de galinha também não é? Não, eles falam muito da canjica, né? É canjica? Mas não. Então vamos lá. Outra pessoa que ligou para a gente aqui, mas não deixou o nome, então um amigo nosso disse assim, doutor Fernando, gostaria de perguntar o que fazer com esse clima seco que estamos passando sem chuva para as crianças não sofrerem demais? É a pior época do ano, principalmente para quem tem alergias, né? Bom, a primeira coisa que todo mundo podia fazer é uma campanha para que as pessoas não ponham fogo, não é? Essa cultura da gente pôr fogo em terreno, varrer a calçada e pôr fogo, isso é altamente prejudicial. Porque assim, o ideal seria chover, e a gente não tem esse poder de fazer chover. Mas evitar as queimadas. Isso é uma coisa que piora muito a qualidade do nosso ar, essa cultura de colocar fogo, né? O tempo está muito seco, esse ano até foi um pouco melhor, porque choveu até mais... até maio, assim, choveu. E agora a gente entra na pior época do ano, que é agosto e setembro, porque começa a esquentar aqui em Mococa, a chuva demora a vir e tem muito vento. O que você pode fazer é tentar aumentar a umidade do ambiente onde a criança fica. O lugar que a gente mais fica é o quarto. Então, bacias de água, toalha molhada. Os umidificadores, eles não são recomendados para ficar o tempo todo ligado, porque ele acaba umedecendo coisa que não deveria, como o travesseiro, o colchão, e isso não vai ser saudável. Pode ligar um pouco, mas não deixar a noite inteira ligado. Mas a baixa umidade agora é um grande problema. E hidratar bastante a criança, Tomar muito líquido, né? sem dúvida. Tomar muita água. E outra coisa também que a gente pode orientar, colocar aquela bacia de bacia água de no água, quarto, como né? eu falei, né? Bacia de água e a toalha, né? Mas também não resolve tanto, né? Não precisa chover. Ó, boa noite. Sou a Maria Eduarda Toledo. Doutor, minhas filhas nasceram de 5 meses, mas já estão com 1 ano e 8 meses. Gostaria de saber se já posso parar de dar o Neslac e passar para o leite integral. Então, o leite integral, pode ser usado a partir de 1 ano. Só que o Neslac é um leite melhor do que o leite integral. Quer dizer, se você for dar um leite integral, quando a gente fala de leite integral, é o leite in natura. É o leite de vaca sem mais nada. Se puder, eu continuaria dando o Neslac. É um leite enriquecido. Doutor, e colocar as coisas assim no meio do leite, né? Tem gente que põe aqueles estrogênios, Nescau e... Sustagem, aquelas coisas. O que você acha disso? Não, isso é totalmente contraindicado, porque aí vai cair naquela fase da criança de 2, 3 anos
que está comendo pouco, a mãe reclama muito que a criança não come nada. E aí ele quer só a mamadeira, né? Com leite, e se a mãe coloca esses achocolatados têm muito açúcar, então ele não é saudável, não é? Além de estar com a mamadeira, que ninguém escova os dentes depois que mama à noite, porque a criança mama, dorme, mama deitado, então a mamadeira é tudo ruim. Ainda se você colocar leite com Nescau, vai ser muito prejudicial. E a gente chama de enriquecer o leite, né? A mãe achar, já que não comeu nada, é melhor com sustagem. Não, é péssimo, porque aí ele não tem fome, é aí que ele não come mesmo. Você dá uma bomba para ele, uma bomba calórica, né? Então a criança toma 3 mamadeiras por dia, ele não vai comer mais nada durante o dia, porque ele não tem fome. Não, é totalmente contraindicado. E é importante a gente falar que as crianças têm que comer comida, né? Tem que comer comida e respeitar a quantidade da criança. É uma coisa que eu falo muito no consultório. O que acontece? A criança o nenezinho, né, até 1 ano de idade, ele come muito, ele mama muito, e é a fase da vida da criança onde ele vai mais crescer, mais engordar. Então eu sempre pergunto assim, o que vocês acham? Quem tem que comer mais? Uma criança de 6, 7 meses ou uma criança de 3 anos, em quantidade? É a criança de 6 meses, porque ele está crescendo muito, ele triplica o peso de nascimento em 1 ano. E cresce 50% do que ele nasceu, então ele nasceu com 50 centímetros, ele vai ter 75 anos. Nunca mais vai acontecer isso na vida dele. Então a criança para de comer, fica seletiva, olha para tudo, não quero isso, não quero aquilo. Os pais ficam desesperados e fazem qualquer negócio para a criança comer. Isso está errado. Aí cai na mamadeira com os complementos aí, né? A criança quer a mamadeira porque ele quer brincar, então parar para sentar para comer é perda de tempo, ele prefere a mamadeira, que ele vai andando. Então, isso tudo é ruim, né? Então, você precisa respeitar a quantidade que ele come. O mais importante é a qualidade do que ele está comendo. Todo mundo, nós temos uma cultura italiana, portuguesa, que precisa comer muito, que precisa ser gordo, a criança precisa ser redonda. E isso é um mito, isso está errado, né? Tem que respeitar a quantidade que a criança come, porque vai diminuir. A criança que continua comendo muito e demais com 2, 3, 4 anos, ela vai engordar muito. Não vai ser bom. O Chico enfermeiro ligou também parabenizando o programa e mandando um abraço para o Dr. Fernando. Outro para você. Muito obrigado também, viu, Chico, pela sua ligação e pela sua participação assídua do nosso programa. Mas vamos lá. Boa noite. Sou a Carla do Jardim São Benedito. Minha filha Elisa tem 6 meses. Doutor, ela teve febre 2 dias e passou a febre, desapareceu sem apresentar mais nada. Pode ser de dente, de alguma coisa assim, porque ela não tem sintoma nenhum. Uhum. Então, isso é muito comum de acontecer, muito comum mesmo, principalmente em crianças saudáveis. Ela provavelmente teve uma infecção viral, né? Que em torno de 80% a 90% dos casos de febre em criança nessa idade, né, de 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio, principalmente se ela frequentar a creche, né, são as famosas viroses, né? O pessoal brinca, vai no médico, tudo é virose. Eu falo, tudo não, mas 80% é, entendeu? E muitas dessas doenças virais, gripe, resfriado, diarreia, estomatite, não dão outros sintomas que não a febre, né? Então, provavelmente foi isso que ela teve. A história do dente da febre é uma grande discussão. Não tem nada comprovando cientificamente que o dente aparecer, apontar ali, vai dar febre ou diarreia na criança. O que acontece? Isso é um mito muito forte, que vem de gerações e gerações, porque é o seguinte, a época que a criança mais tem as viroses, ou mais tem os quadros febris, de 6 meses a 2 anos e meio. E é quando estão nascendo os dentes. Então o que acontece? Antigamente, você só tinha muita observação, que era muito boa. A gente perdeu isso de observar, né? De olhar para... Hoje só todo mundo quer exame. Então, os antigos tinham muito isso de observar. Só que o que eles faziam? Eles tinham observação. A criança estava apontando o dente, ela tinha uma febre. Estava apontando o dente, ela tinha um resfriado. Então eles falavam, bom, a febre ou a diarreia é por causa do dente. Não é bem assim. Mas também não posso dizer que o dente não tem nada a ver com isso. O que ele faz? Ele é um facilitador para essa criança pegar a infecção viral. Vamos
exemplificar. O vírus está aqui, está no ar. Então tem eu, você e uma criança de 6, 7, 8 meses aqui, com a gengiva toda inchada e já cortada porque o dente está ali saindo. Por onde é mais fácil o vírus entrar? Na criança. Então a gente diz que o dente, na hora que está nascendo, é uma porta de entrada. Ele facilita a vida do vírus. Então ele pega mais as viroses. Então não é que nascer dente da febre, mas sim, o dente ajudou ao vírus te infectar. Então ele vai na criança. É isso. É simples. Porque a gente percebe assim, que de maneira geral a criança quando está começando a nascer os dentes, ela fica mais irritada. Mais irritada, às vezes não come tão bem, porque dói, né? Às vezes nasce 3, 4 dentes ao mesmo tempo. Isso sim, isso, sem dúvida tem. Mas ele não dá febre. Só por isso, não. Eu tenho certeza que muitas mães que estão nos assistindo hoje, dessa fala, eu tenho certeza que dá. Né? Todas. Eu vou começar a falar que dá. Porque você deve ver, a hora que você fala Todo que não dia, dá, né? Então, mas é isso, não dá para entender? Ele ajuda a infecção. Deixa a criança assim, mais suscetível. Mais suscetível, exatamente. Né? O vírus, porque ele vai entrar por ali, pela boca, tudo, ela põe a mão na boca, né? Então, muita gente chega e cumprimenta o nenenzinho, beija na mão da criança, né? Se você está resfriado, ela vai pôr na boca, a boca está machucada aí por causa do dente, ela vai pegar as famosas viroses. Vem uma pergunta aqui, também eu tenho certeza que a população de Mococa gostaria de saber o que realmente está acontecendo. Eu acredito até que você deva estar sabendo, né? O Luiz Eduardo, aqui da Santa Rosa, está perguntando, e diz o seguinte: doutor, eu vi na imprensa que uma criança aqui de Mococa, que está internada em Ribeirão Preto, teve que tirar as mãozinhas, os pezinhos, porque pegou uma bactéria. O senhor sabe alguma coisa, o que está acontecendo? Não sei, eu sei do caso, né? Porque foi um caso muito grave, mas eu não acompanhei, eu não examinei a criança, então realmente não... Porque geralmente isso pode acontecer, né? Em casos de infecções bacterianas graves. Graves, né? e fulminantes, né? Graças a Deus essa criança teve um sério risco de vir a óbito e graças a Deus não. Mas uma infecção rápida, que todos nós estamos sujeitos. Isso não é porque tem algum problema ou nada, e é muito rápido mesmo. Eu, em 22 anos de profissão, infelizmente, mas perdi 2 crianças com infecções que começam assim, em poucas horas, leva a criança ao óbito. E geralmente são bactérias que não precisam ser bactérias daquelas resistentes ou bravas, não. Podem ser que em outra criança deu uma infecção localizada e a gente resolveu. E vai necrosando, né? Vai morrendo as extremidades, principalmente, né? Extremamente grave. Mas desse caso eu não tenho como dar opinião. A gente não tem acompanhado, né? Não tenho, A Simone gostaria de saber o seguinte: doutor, o senhor é a favor mais do parto normal ou da cesárea? Não é Corinthians e Palmeiras, né? Eu sou a favor do Corinthians, né? Aí é outra discussão. Não é questão vai dar problema. Mas então, né? Aí a gente pode conversar, aí é paixão, é coisa. Não é questão de ser a favor ou não. Todos os números, todos os trabalhos indicam isso, que o parto normal, em sua maioria absoluta, é melhor para a mãe, para o nenê, né? Agora, a cesárea, como eu já disse aqui, é uma cirurgia maravilhosa, é uma cirurgia que salva vidas e que nós não vivemos sem a cesárea. Só que o que a gente está tendo é uma inversão. Nós estamos tendo muitas cesáreas que não têm indicação médica, precisa ou na hora que precisa ser. Então, que isso fique bem claro. E também não quero discutir, entrar no mérito se tem que fazer um ou outro. O que eu quis dar a dica aqui é a gente ter mais critérios para não marcar a cesárea, por conveniência de um final de semana, ou conveniência disso e aquilo. Eu sei que não é fácil, eu vivo isso há 22 anos, mas a gente vê a repercussão do outro lado, né? Não, eu sou a favor da cesárea e do parto normal. Eu falo assim, muitas vezes, o obstetra... eu estou falando assim, obstetra, porque é o médico que acompanha a mãe, né? Vê a criança nascer,
mas ele não acompanha a criança depois, Sim. né? Muitas vezes é o pediatra, é o neurologista que sabe o dia a dia depois, Exatamente. o que vai O que vai levar acontecer isso lá. por causa de um parto prematuro, por causa de uma criança que demorou para chorar. E o que a gente né? escuta muito também, né, Helena, falando isso do parto normal, as mães, com medo do parto normal, com medo da dor e tudo mais, a cesárea também não é uma coisa tão simples, né? Você não É está uma trocando, cirurgia, você não tá né? trocando uma coisa péssima por uma coisa que é tranquila, que você vai lá. Quem vê todo dia na maternidade o dia seguinte, né? A mãe que teve parto normal, tá Sai tomando andando banho, e vai embora, andando, né? E a da cesárea tá lá ainda. O leite da mãe já está descendo, do parto normal. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Respeitando a discussão, aí tudo, mas não é assim, não vou fazer parto normal, não, vou fazer cesárea, que é muito mais tranquilo. Não, isso não é, a gente vê isso todo dia, né? É uma cirurgia, né? Grande, Pode correr tanta risco, coisa, complicações, né? Pode acontecer, sangramento. verdade. O sangramento no pós-parto, né, é muito maior na cesárea, porque o útero demora mais tempo para contrair. Então daria para a gente falar aqui, enumerar um monte de vantagens. E a vantagem da cesárea é no risco materno ou fetal, ela você faz imediatamente. Isso é indiscutível. Ó, é uma pessoa que ligou, mandou um WhatsApp pra gente, mas ela não se identificou, né? Ela colocou, ó, boa noite, doutora Eliana. Meu nome é Carla. Ó. Identificou-se. Minha filha é paciente do doutor. Fiz uma ótima escolha, porque ele é um excelente pediatra. Parabéns pelo programa e pela escolha. Obrigado, Então, está avisado, Carla. Boa noite, sou o Adilson Toneto. Minha menina vai completar 6 meses. Doutor, já é possível nascer dente? Ela dorme às 7 horas da noite e acorda só às 6 da manhã. Que beleza, um privilegiado, que beleza. né, doutor? Ganhou na Mega Sena. É possível sim. Existem casos que a criança nasce com dente, né? Então a dentição, ela varia muito de criança para criança. Em geral, vão apontar primeiro os dentes de baixo, né? Os incisivos centrais, inferiores, depois os de cima. Tem uma certa sequência e tudo, mas tem criança que chega com 1 ano de idade e também não tem nenhum dente na boca. Então varia muito. Pode sim. Agora que show, hein? Dormir às 7 às 6. Tem pai que acorda a criança, não tem? Fala, tem que mamar. Tem que mamar. E aí, doutor? Então, aí depende também. Depende de como nasceu, por exemplo. Quando nasce uma criança muito grande ou uma criança muito pequena, a gente quer que essa criança mame com uma frequência maior, porque ela tem risco de fazer hipoglicemia. O que é isso? O açúcar cair. Mas só nesses casos. A criança que nasceu bem e que está bem e que dorme, deixa ela dormir. A dica é não acordá-la, é não amamentá-la antes de 2 horas, não depois de 4 horas e meia, 5 horas. Isso da criança na primeira semana de vida. Depois que desceu o leite, existem casos, que são raros, mas que a criança com 2, 3 dias de vida, a mãe vai preocupada no consultório porque a criança vai dormir 10 horas da noite, a última mamada, e acorda às 6, entendeu? Para mamar. A pergunta é ela, como é que ela acordou? Não, acordou chorando forte, mamou, fez xixi. Deixa ela dormir, pelo amor de Deus, aproveita e dorme. Né? É um presente. E tem de tudo. E tem aquela que vai na fala, doutor, de 3 em 3 tem um horas. Reloginho, né? Tá lá acordado e eu tenho que amamentar, tem não uns tem? fala de 1 em 1 hora, né? Aí não pode. Ó, a Elaine da São Domingos, né, diz, doutor, quanta canseira já dei para esse doutor. E sempre fora de hora. E sempre me atendeu bem-humorado. Gostaria, nesse momento, que o vejo pela primeira vez no programa Saúde, te agradecer e pedir a Deus que continue essa pessoa maravilhosa, educada, nos tranquilizando na hora do desespero. E com seu conhecimento incrível. Deus te abençoe e obrigado por tudo. Tá aí o recado da Elaine. Obrigado. Então, vamos lá. Ó. Boa noite, doutor Fernando. Na minha gravidez, eu fiz um tratamento para anemia, porque eu tinha feito redução de estômago. O bebê tem possibilidade também de nascer com essa anemia? Tem. Anemia deve ser anemia por falta de ferro, né? Mas se você suplementou bem e corrigiu essa anemia, a chance dele vir a ter anemia é pequena. Mas a gente tem como norma, como rotina,
A criança nasce com um estoque de ferro dela até 3, 4 meses. Então, quando a criança completa 4, 5 meses, a gente também faz uma prevenção da anemia, que é dar ferro para essa criança. Mas se ela tomou o ferro direitinho, provavelmente... Mas se ela estiver sendo amamentada, a chance de desenvolver anemia é muito pequena, né, doutor? Mas você sabe que na questão do ferro tem isso também, sabe, Eliana? Apesar da amamentação. Apesar da amamentação. Porque a mãe faz o estoque de ferro e a criança expolia muito a mãe, né? Ou seja, a criança consome muito ferro da mãe, né? Então, às vezes, tem que suplementar mesmo. E se ela teve anemia, mas pelo visto ela tomou durante a gravidez, né? Então, provavelmente, você corrigiu a sua anemia e passou para ela. É muito mais fácil a mãe ficar com anemia do que o nenê, porque a natureza privilegia a cria, né? Então, ele vai tirando o ferro da mãe para passar para a criança. Doutor, outra dúvida também que eu acho muito frequente, principalmente para as mães que amamentam, é em relação à água, né? A mãe amamenta e ela sempre quer dar um pouquinho de água para a criança, principalmente que ela acha que está muito quente, e deixa de fazer o aleitamento exclusivo. Então, eu gostaria que você falasse assim, essas crianças que são amamentadas, usam só o leite materno, elas precisam tomar água? Não precisam. O que vai acontecer nos dias mais quentes, em Mococa é muito quente, né? Principalmente no verão, ela acaba amamentando mais vezes e a mãe precisa tomar muita água. Quem tem que tomar muita água, insisto aqui na amamentação, é fundamental que a mãe tome muita água. Agora, pode sim, às vezes, assim, meses aqui em Mococa como fevereiro, que é muito quente, que as chuvas param e tudo, você pode oferecer água, mas é interessante, sabe, Helena, as crianças em geral não gostam da água nessa fase, eles não tomam, né? E não precisa, a resposta é simples para você, não precisa. Aleitamento materno exclusivo, ele não precisa de mais nada, só o leite da mãe. Outra pergunta interessante que veio, doutor, esse leite materno pode dar cólica? Pode. Não o leite materno da cólica, não é bem isso, assim. A pergunta seria assim, criança que mama só no peito pode ter cólica? Puxa vida, em casa os 2 primeiros tiveram muita cólica mamando só no peito. E a gente vê isso no consultório. E, na verdade, a gente não sabe muito explicar por que algumas crianças têm e outras não. O que acontece? A gente sabe também que se a criança, ao contrário, né? Então, assim, em aleitamento materno exclusivo, ele pode ter cólica, sim. Mas quem está em aleitamento artificial tem mais. A chance de ter é maior em quem toma o leite artificial. Porque geralmente prende mais o intestino e tudo mais, e ele acaba tendo mais cólica. Na criança que está em aleitamento materno exclusivo, a gente tem que dar uma olhada na alimentação da mãe, não é? Existem muitos mitos também, a gente não consegue dizer assim, isso não dá cólica, isso não dá, é muito individual também. A mãe fala, eu não posso comer tal coisa porque o nenê chora no dia seguinte. Então, não coma, mas isso não vai valer para todas as mulheres, entendeu? Agora, a gente pede, insistindo para a mãe ter uma alimentação saudável e variada, né? Evitar muito café, evitar muita fritura, evitar alimento muito condimentado, evitar alimentos industrializados, ou seja, ela precisa ter uma alimentação saudável. Refrigerante, álcool, café em excesso, né? Então, é isso, assim, mas tem criança que tem cólica mesmo e é difícil de... E umas dicas, não tem como a gente não pedir para você, como pediatra, para a mãe que está com aquela criancinha pequena, que chora à noite, tem cólica, porque vem aqueles monte de coisa, passar a chupeta naqueles pozinhos, não tem? Tem um monte de chazinho. O que você sugere? Então, assim, em primeiro lugar é isso, nada de chá, nada dessas coisas para a criança tomar. Existem o que a gente orienta, aí de orientação geral, variando de criança para criança, mas tentar colocar um pouco a criança de bruço, às vezes a criança no colo da mãe, esquentar uma fraldinha, fazer ginástica. E aí a gente fala isso para as mães, fala, doutor, já fiz tudo isso e não resolve, né? O que a gente vê, Eliana, essa criança porque a cólica, quando você vai falar assim, essa criança tem cólica geralmente tem hora para dar, final da tarde, começo da noite, e não passa com nada. A criança chora 10, 15, 20 minutos, e depois ela passa.
entendeu? E a criança até relaxa e dorme. Essa é a cólica. Agora, tem muita criança que é chorona e chora por outros motivos, né? E todo mundo acha que choro de criança ou é cólica ou é fome. E não é bem assim, entendeu? O que a gente vê, e isso é uma impressão que tenho lá de ver e tudo mais, essa criança que chora muito, que é aquele nenê chorão, na verdade ele está chorando de sono, porque a criança precisa dormir. Então a criança precisa, no primeiro mês de vida, dormir em torno de 16 horas por dia, ou seja, quase o dia inteiro. Então às vezes essa criança está com dificuldade de iniciar o sono. Então ele vai, porque dormir não é fácil, né, para muitas pessoas, não é? Então essa criança está aprendendo a dormir também. Então é o que você falou, às vezes a criança está começando, chega a visita, toca uma campainha, um cachorro late, ele chora, ele se assusta e aí ele demora para dormir de novo. E aí ele chora, a mãe acha que é cólica. Muitas vezes não é cólica esse choro dele. Ele está querendo dormir e não consegue. É o que mais... E aí você tem que tentar usar alguns indutores do sono. No sentido de indutores o quê? Aí entra a chupeta. Entendeu? Que pode essa criança que chora muito, que está querendo dormir. Se ela chupar um pouquinho a chupeta e dormir, eu acho que está valendo. Então, é a famosa voltinha no carro, né? Você põe no carro, a criança dorme, depois do duro é tirar do carro, né? Mas é isso, assim, as dicas seriam essas. Remédio não, para cólica, doutor? Olha, então, remédio, como você bem sabe, tem que ter indicação. Então não dá para a gente falar de uma coisa geral, entendeu? Para numa discussão. Existem casos particulares que você pode sim medicar com critério, mas o que a gente vê é que na maioria das vezes, esses antiespasmódicos, né, para cólica, no nenê até 3 meses não funciona. Por quê? Porque a musculatura lisa do intestino dele, o músculo do intestino dele, não responde. Então, assim, nesse caso, para cólica, o que a gente tem no mercado, você pode dar, em alguns casos, analgésico, entendeu? Mas antiespasmódico, isso está mais do que documentado que não funciona. E é importante a gente saber também que a criança estava acostumada no quentinho, lá dentro da barriga da mãe. É muita mudança, é adaptação, né, Eliana? É a palavra que a gente mais fala. Ela tem que se adaptar a um monte de coisa. Então ela é estranha. Então não é cólica nem fome, é adaptação, muitas vezes. É sono, é o ambiente da casa. E não é fácil mesmo, não. E a adaptação para os pais, né? Principalmente o primeiro filho, geralmente chora mais, né? Liga mais para o pediatra, o primeiro filho, né? O primeiro filho tudo é novo, né? Tudo é novo. E sempre vai ser, né? E eu acho importante também a gente falar da colaboração que o pai tem que ter junto à mãe, né? Porque não é porque a mãe pariu a criança, a mãe amamenta, mas o pai, a presença dele junto à criança é muito importante, né, doutor? Muito, muito importante. E essa ajuda para a mãe, que ela pode ter nessa hora da cólica, na hora do choro, porque não adianta pôr no peito. A mãe sabe que não adianta, porque ela põe e não funciona. Então é hora de pegar a criança, embalar, cantar música e tentar deixar a mãe descansar um pouco. É fundamental a presença do pai. Porque senão a mãe começa a ficar estressada, irritada, cansada. Cansa, né? Acorda muito à noite. Com toda razão. E muitas vezes tem que trabalhar. O que eu mais falo na maternidade, e as mães sabem disso, que a criança que nasceu bem e tudo mais, eu me preocupo muito mais com a mãe do que com o nenê. Porque eu preciso da mãe bem para cuidar bem do nenê. Então a mãe tem que lembrar disso, que ela tem que cuidar dela para cuidar bem do nenê. Porque se ela estiver mesmo cansada, e não é uma noite só, né, Eliana? É uma, duas, três. Dizem que depois piora. Né? Depois que nasce a criança, é o resto da vida, cuidando, tratando. E às vezes muda um pouquinho os problemas, né, doutor? Mas... Dizem que a adolescência é pior, né? Do que a cólica, né? Do que a cólica, né? É mais perigosa. Mas, doutor, assim, de maneira geral, você acha que as mães, principalmente as mães de primeira viagem, assim, que a gente fala, elas são bem orientadas como cuidar dos seus filhos? São. Hoje a gente vive uma realidade muito melhor, não é? De instrução, as mães têm mais escolaridades. Mas o que a gente vê e percebe é que as pessoas bem intencionadas, né, em volta,
acabam estressando mais essa mãe. As mães relatam isso. Então, quando a gente vai estudar e vai ler, e o dia a dia no consultório mostra isso. Você pega uma mãe jovem, que está orientada e tudo mais, mas está com muita palpites, assim, e ela acaba estressando muito pais por isso. Então, as pessoas que estão em volta deveriam ter essa preocupação que eu tenho. O nenê está bem, nasceu bem, está tudo bem. Vamos preocupar mais com a mãe do que com o nenê, para que essa mãe possa cuidar bem do nenê. Ela precisa de ajuda, ela precisa de amparo, porque é muita sobrecarga sobre a mulher. Eu brinco lá, mas não estou brincando, estou falando muito sério, que a natureza é injusta com as mães, né? É muita pressão nessa mãe. Ela ficou 9 meses que ela deixou de ser uma pessoa e passou a ser uma barriga, não é? Ela vira uma barriga, tudo é barriga, não come isso, não come aquilo. Aí depois que nasce a criança, ela vira 2 peitos, né? Então fica todo mundo falando isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Quer dizer, essa mãe não está pintando o cabelo, está com dor, está cansada. Então a gente precisa apoiar a mãe, né? Nesse sentido, dela tentar se tranquilizar, descansar um pouco, para que ela possa produzir leite, porque ela tem todas as condições de produzir leite. E você já falou que o leite não é fraco, né? Você que falou. Ó, a Alessandra aqui do centro, então ela fala, doutor, é verdade ou é mito? Quando a criança tiver dor de barriga, devo colocar o pano quente na barriga dela? Algumas ajudam, né? Mal não vai fazer, não. Se o pano não estiver muito quente, né? Se funcionar, tá valendo, né? Oh, tem que também ver o pano. Mas vamos lá, ó. A Sandra Helena de Garaí fala assim, doutor, meu filho tem 1 ano e 7 meses e ainda não anda. Vejo crianças com menor idade que ele andando. Qual a idade para se começar a andar? Então, em geral, as crianças vão andar em torno de 1 ano, mas pode ser que demore um pouco mais, né? Se ele teve todo o desenvolvimento motor até agora normal, ou seja, sustentou bem a cabeça, sentou na idade adequada, e se ele engatinha bem, tem criança que demora mais para andar, porque engatinha melhor. Então precisaria ter mais detalhes aí para te dar uma opinião, né? Agora, se ele tem um desenvolvimento motor que foi atrasado em todas as outras fases, e ele não cumpriu certas fases, 1 ano e 7 meses ainda está dentro. Se ele se sustenta em pezinho, dá alguns passinhos, ainda pode ser normal, não é, doutora? Com certeza. E tem que ver também, Sandra, como ele nasceu. Como ele nasceu, né? Porque às vezes a criança nasce menor, nasce um pouquinho antes do tempo. Então ela começa atrás. Então até ela pegar algo e igualar os outros, né? Depois chega com 4, 5 anos, está correndo. Tá tudo igual, tudo ninguém igual, lembra mais nada disso, né? Mas está dentro da idade ainda, 1 ano e 7 meses, tá né? Não precisa se preocupar, não. Tem uns que falam primeiro, outros andam primeiro, cada um é de um jeito. Cada um de um né? jeito, ainda bem, né? Os 2 filhos não são iguais. Não são, ainda bem. Nem os gêmeos, né? Nem gêmeos. Ó, nem a gente, um pé não é igual ao outro, Dá para né, doutor? amamentar gêmeos? Oi? Dá para amamentar gêmeos? É uma boa pergunta, né, doutor? Uma mãe consegue amamentar os dois? Consegue. Tem leite para os dois? Tem leite para os dois. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas consegue sim. A produção da mama, ela vai produzir quanto mais ela for estimulada. E ela produz para o seu nenê. Então, tem nenê que mama mais, mama menos, porque nasceu menor, mama maior. Mas sim, é super possível e tenho a felicidade de atualmente estar acompanhando uma mãe que amamenta exclusivamente os filhos. 2. E estão muito bem. E foi parto normal. Poxa vida, parabéns para ela, né? Muito parabéns para ela. A Kátia Moraes e o Everton da São Domingos então ligaram. Doutor Fernando, o senhor é o nosso pediatra eterno. Opa. Da Elisa e do Marcos. Né? Hoje eles estão com 12 anos. Graças a Deus estão com muita saúde. Estamos assistindo aqui em casa e lembrando de tudo que passamos quando eles eram crianças. Um grande abraço ao doutor Fernando. Eu sempre te vejo correndo. Estou correndo. Corri hoje antes de vir para cá. Por isso que ele está esbelto, assim, magrinho, né, doutor? Um grande abraço para você. Obrigado. A hora se vai, doutor? Cansou? Não, tá ótimo. Fico aqui mais 2 horas. Tá muito bom. Bom, mas então já deixo o convite para que você volte outras vezes, que foi um assunto assim, muito interessante, falar sobre amamentação. Você vê que as pessoas têm interesse em saber, né, doutor? Em aprender realmente sobre isso aí. E não é fácil mesmo, né? No dia a dia é difícil, mas é fundamental, é muito importante. Faz uma grande diferença.
né? Como você mesmo disse, eu achei muito interessante falar que só a amamentação Muda. já seria responsável. Para mudar, né, o nível de pobreza do nosso país. Você começa com ele. Porque o nível de pobreza de um país é medido pela mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o índice né? mais importante. Se a gente mudar esse índice, pronto, gente. E cada um pode fazer a sua parte, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ó, mas a culpa são dos políticos, a culpa de administração pública, e não faz a parte dela, né? Então a gente tem que começar, a gente mudando a nossa maneira de ver as coisas, né? Quem ainda não teve filho, espero que quando for ter seu filho, depois dessa aula que o doutor Fernando deu, né? Pense, né, para que seu filho, né, tenha o direito à amamentação, né? Porque é um direito da criança, né, doutor, ter a amamentação, né? Eu acho que foi muito boa a sua presença aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E passo a palavra para que você faça as suas considerações finais, né? Às vezes você quer deixar algum recado, falar alguma coisa que não foi perguntado, então estamos à sua disposição. Em primeiro lugar, te agradecer, é um prazer vir aqui e assim, é um programa que esclarece muito, né? Ele é muito rico para poder passar essas informações, trazer discussões assim, tão importantes, né? Então, te dar os parabéns, agradecer, estava com saudade de vir aqui mesmo, não vim antes porque às vezes não dava e tudo mais, eu fui convidado várias vezes, né, Eliana? E o assunto é muito importante. Não sei se tem um recado, assim, eu acho que o que eu queria passar é isso. A importância, que eu acho que a gente discutiu bastante, e também passar isso que não é fácil, mas que a gente não pode desistir porque o leite é fraco, ou porque eu não estou produzindo leite, ou por isso, porque isso não. Precisamos ver mais coisas e tentar amamentar, porque vai fazer uma grande diferença para o seu filho, e o que a gente vê que vai fazer diferença para muitas coisas e por um tempo muito grande. Então, saindo vários trabalhos mostrando isso que influencia até na idade adulta, né? Então, é muito importante mesmo. Se tem um pedido para fazer aí, que mude é isso, que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até 6 meses. E é possível, é uma coisa que está ali, está pronto. E se a mulher foi capaz de gerar uma criança, que é uma coisa maravilhosa e tudo, produzir leite ela dá conta. Se a turma em volta ajudar, não deixar essa mãe tão ansiosa, tão preocupada, porque a gente sabe que a mãe quer amamentar e muitas vezes não amamenta porque ela está com medo, não é? Tá certo. Bom, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Dr. Fernando aqui, agradecer o carinho com que você respondeu as perguntas dos nossos telespectadores e dizer que aqui está sempre aberto para a sua presença, que a gente espera poder contar muitas e muitas vezes aqui. Agradecer a todas as pessoas que ligaram, que nos ajudaram a fazer o programa Saúde. Tem um recado aqui que parece que acho que o Chico enfermeiro também tentou ligar aqui para a TV, não conseguiu. Mas Chico, pode ligar se precisar, nós estamos aqui à disposição, certo? E mais uma vez agradecer a todos vocês que nos ajudaram a fazer esse programa Saúde. Recebam mais uma vez o nosso muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Eliana. Obrigado a todos.